Olá! Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre impactos e consequências da Revolução Industrial na nossa sociedade. Que a Revolução Industrial foi um marco no aumento da produtividade, de avanços tecnológicos, não resta dúvida a ninguém. Mas como isso aconteceu, é o que eu vou contar aqui hoje. Logo na primeira fase da Revolução Industrial, nós temos a criação de alguns maquinários, mas o que mais nos interessa, que foi o que teve mais evidência na época, é o tear mecanizado, já que a indústria têxtil era muito explorada nessa época. E com a criação desse tear, o que demorava muito tempo para ser feito passou a ser feito muito mais rápido, aumentando assim a produtividade das fábricas. Nessa fase da primeira Revolução Industrial, nós temos também o começo da utilização do ferro, do carvão e da energia a vapor, que logo mais para frente já percebem que não é lá muito bom assim e substituem partes das suas utilizações pelo aço, a eletricidade e o petróleo, isso já na segunda Revolução Industrial. Também na segunda Revolução Industrial nós temos um avanço na automatização do trabalho. Então, o que na primeira parte da Revolução Industrial era focado na Inglaterra e na indústria têxtil, nessa segunda parte já vaza para o mundo todo e para outras áreas também das indústrias. Na terceira Revolução Industrial, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, a gente tem um crescimento na alta tecnologia. Isso possibilita o estudo e a criação nas áreas da robótica, informática, telecomunicações, eletrônica e também a criação de softwares. Nessa fase também temos a inserção da ciência nesse mundo industrial, com principalmente o estudo das relações sociais, principalmente homem e o meio em que trabalha. Graças a tudo isso nós percebemos que de fato a Revolução Industrial não foi só um marco, foi graças a ela que temos esse avanço tecnológico que vemos hoje em dia e esse aumento na produtividade. Uma consequência da Revolução Industrial foi a criação dos sindicatos do trabalho. A origem do sindicalismo está ligada ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo na Europa a partir do século XVIII, que é quando ocorre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo manufatureiro de forma artesanal. Com a indústria, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com isso, o salário do trabalhador despencou, já que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Sem contar que, além de receber pouco, esses trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho enorme que chegava a ser desumana. Eles também eram expostos a várias situações perigosas e viviam se acidentando. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra seus patrões, e isso levou à criação das organizações de trabalhadores, mais conhecidas no Brasil como sindicatos e chamadas na Inglaterra de Trade Union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. O ludismo era um dos movimentos da época. Eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Isso porque afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas, o que era verdade. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A robotização dos meios de produção. Então, a cada dia que passa, as indústrias estão introduzindo cada vez mais robôs nos seus processos produtivos. Essas máquinas elas são programadas para exercer movimentos rápidos, padronizados e eficazes que aumentam a produção que podem ser feitas, mas elas têm um grande malefício, que é o aumento do desemprego. E para os donos do meio de produção, a utilização das máquinas é muito vantajosa, porque além da produção ocorrer de forma mais rápida, a folha salarial ela é reduzida muito, aumentando a lucratividade. E os robôs, apesar deles passarem por manutenções, eles não, diferente dos operários, eles não adoecem, não tiram férias, não engravidam, não precisam de descanso, não recebem salário e não reclamam das funções.
Essa substituição está aumentando drasticamente, como eu disse, o desemprego estrutural. Conforme divulgado pela ONU, aproximadamente 85 mil robôs são introduzidos anualmente nas indústrias em todo o mundo. E estima-se que existem mais de 800 mil robôs exercendo trabalho que poderia empregar aproximadamente 2 milhões de pessoas. Agora vamos falar sobre uma consequência maléfica da Revolução Industrial, que é o consumismo, e como ele se relaciona com os recursos naturais. Bom, não podemos falar de consumismo sem antes citar o capitalismo. O capitalismo tem um foco e base no fim lucrativo, sendo o eixo alcançado pelo consumo. Seguindo isso, quanto mais é consumido, mais lucro se tem. Portanto, a indústria logicamente vai influenciar as pessoas a consumirem cada vez mais, o que nos leva ao consumismo. O consumismo não é o simples ato de obter algum bem, mas é o consumo desenfreado, quando as pessoas compram coisas desnecessárias e muitas vezes fúteis por pressão social, uma vez que a sociedade atribui certa importância e status para aqueles que têm sempre o melhor e mais novo, ou pela influência da indústria na mídia, que aprende cada vez mais como instigar as pessoas a adquirirem certo produto, ou até mesmo nos bastidores, já que recentemente tem se produzido produtos com tempo de vida cada vez menor. Sem ao menos percebermos, estamos contribuindo para todos os seus planos e táticas. Existe um termo denominado indústria cultural, que foi criado na escola de Frankfurt, que visa o lucro mediante padrões de interesses impostos na sociedade, o que é a estratégia perfeita, convenhamos, para que as pessoas venham estar cada vez mais instigadas a consumirem o melhor e mais novo, que trará um bom olhar e admiração da sociedade. Esse padrão é imposto pelo marketing e publicidade, que todos os dias produz diversos anúncios que relacionam a obtenção de um bem à felicidade. Porém, o impacto desse ato não atinge somente o bolso do consumidor, mas também o meio ambiente. Logicamente, quanto mais produtos com pouco tempo de vida são produzidos, mais lixo se tem, e não acaba aí. Antes daquele produto se tornar inútil para nós, antes de ao menos chegar às nossas mãos, foram necessários recursos naturais tirados do meio para a produção deste produto. Os recursos naturais são dados pelo próprio planeta para que possamos usufruir e sobreviver. E um fator bom e importante é que estes podem se regenerar, o que nos leva a um ponto extremamente importante. Eles possuem um tempo de regeneração, uma vez que não surgem do nada, e não podemos influenciar nisso. Mas se retirarmos esses recursos para produzir cada vez mais coisas para que obtenham cada vez mais lucro, o ritmo de consumo destes e de sua regeneração natural não serão compatíveis. Como já dito, podemos controlar o quanto os consumimos, mas não seu tempo de regeneração. Portanto, ao consumir mais, caminhamos cada vez mais para o esgotamento deste recurso. Chegamos ao fim. Nesse vídeo, você viu um pouco sobre a Revolução Industrial e algumas das suas consequências e como elas afetaram a nossa sociedade. Espero que você tenha gostado.